Fala pessoal, o programa Tá Ligado está começando e eu quero saber de você aí de casa. Você gosta de ficar jogando algum tipo de videogame ou jogos? Por exemplo, o meu favorito é esse aqui, passo horas ali no celular distraído. E você aí de casa? Costuma jogar um Play, jogar um Nintendo, algum jogo aí, King Kong, Atari, Mario? Hoje nós vamos falar sobre esse universo dos jogos, então não sai daí, o bate-papo tá super bacana e roda a vinheta. Fala pessoal, o programa Tá Ligado está começando e hoje nós vamos invadir o mundo dos games. Afinal, quem é que não gosta de um bom jogo, né? E pra gente falar sobre isso, porque olha, o mundo dos videogames é muito grande, assim como dos cinemas. E para bater um papo, explicar um pouquinho mais desse universo, hoje eu estou com o Thiago Madrigari, ele que é coordenador de técnicas educacionais. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, Luan? Como é que você tá? Tudo jóia? Bem também. E vamos iniciando já falando de games. Eu queria saber um pouquinho como é que surgiu a história dos primeiros jogos. A gente costuma aí com os tabuleiros e tudo, mas e nesse universo dos games, como que surgiu essa história? Essa resposta ela é um pouco complicada, dependendo do ponto de vista, porque os games surgiram também em paralelo com a criação dos próprios videogames, né? Isso lá na década de 60, quando lá no MIT os caras tinham um computador muito potente e eles precisavam testar aquela máquina, criaram uma espécie de game chamado Space War, onde eles podiam executar algumas funções daquele computador específico, né? E aí, com o passar de alguns anos, outras máquinas foram surgindo, E muita revolução aconteceu, né? Naquela época, como faltava memória e tudo mais, os games eram todos quadradinhos, né? Aqueles chamam de pixel, né? Todo aquele esquema de cores muito simples, porque justamente não existia tanto hardware, não tinha aquela necessidade. E aí, com o surgimento, com a evolução, as coisas começaram a aumentar, dobrar de tamanho, o que era de 8 virou 16, os games começaram a ficar com um visual um pouco mais bonitinho, que é o que a gente conhece hoje, né? Mas lá na década de 70, quando aquela empresa lançou o Odyssey, que era um game onde você podia comprar aquele videogame e jogar o Pong na sua televisão, isso mudou praticamente a indústria. E ainda eles falavam, olha, o Pong pode ficar vermelho e amarelo, basta você colocar um papel de celofane na frente da televisão, né? E aquilo mudou o mundo, porque ninguém tinha visto aquilo e você podia jogar o videogame na sua própria televisão, né? Alguns anos depois surgiu o Atari. O Atari todo mundo já conhece, a gente lembra do Pac-Man. O Pac-Man é uma lembrança muito viva na nossa vida, né? Mas também surgiram títulos ali incríveis, como aquele Space Invaders, o próprio Asteroid, o Donkey Kong surgiu nessa época. Foi a Atari que lançou e revolucionou a indústria nessa época, porque ela trouxe o conceito dos cartuchos. Então, o que a Nintendo fez 10 anos depois com o Mario Bros, com o Super Nintendo nos anos 90, a Atari, lá na década de 70, já estava mudando a indústria. E isso foi incrível, né? E a partir daí a gente já conhece. Em 95 surgiu a Sony com o PlayStation, o mundo em 3D, que a gente não tinha antes jogos, né? Em 3 dimensões, e os caras já chegaram com lá 150 lançamentos, né? E isso modificou tudo que a gente vê hoje, né? Hoje a gente tem o PlayStation 5 brincando com o Xbox, com computadores muito potentes, com hardware muito top de linha, mas tudo começou lá nos anos 70. E foi uma ideia que revolucionou mesmo, né? Porque quem é que não se prende? Ou mesmo pelo celular. Eu lembro que até quando eu era criança a gente tinha a Nokia, aquele joguinho da cobrinha que fissurava, você passava ali horas pegando bolinha, crescendo. Ou até mesmo com um joguinho de naves, aqueles jogos simples, mas que prendia muita atenção. Essa tecnologia cresceu muito rápido, né? Porque foi um espaço de tempo curto ali entre os primeiros jogos, aquela tecnologia um pouco mais primitiva, os que nós temos hoje com um 3D e uma tecnologia muito avançada. Exato, Luan, e o mais interessante, né, que toda essa evolução, os computadores ajudaram muito, as próprias evoluções nas telas, né, de display, os microchips, tudo isso contribuiu, assim, foi uma conquista que
que não dá para falar assim, e o videogame tem um pai, né? O pai do videogame. Não, teve várias mãos, são várias pessoas que contribuíram, várias empresas, indústrias que tiveram, né? Que fizeram isso tudo acontecer. E hoje a gente simplesmente, né, ama os games, porque leva a gente para dentro de um universo onde nós somos os protagonistas, nós somos os participantes daquela história, né? E a gente é inserido ali dentro, e muitas vezes é a hora que você não quer deixar de jogar, porque aquilo acaba te prendendo de uma forma que você gosta de sempre passar para o próximo nível, né? Ou seja, os primeiros jogos de celular, a gente era viciadíssimo, né? Joguinho da cobrinha. O assunto no momento era você chegar no grupo de amigos e dizer, cara, qual nível que você chegou? Porque eu bati aqui o nível. Isso era incrível. Tiago, a gente falou aí do Atari, da Nintendo, da PlayStation. Se a gente pudesse aí elencar os top 3 de revoluções dos games, quais foram as que mais marcaram, assim, toda essa trajetória? Tem como numerar? Tem como a gente olhar para o norte, né? Mas, na verdade, existem vários jogos que modificaram vários sentidos, né? Mas eu posso citar aqui pelo menos alguns que eu considero os principais, que até hoje sofrem, né? Fizeram tudo mudar nessa indústria. Por exemplo, o game do Super Mario, que foi criado lá em 85, até hoje ele é considerado um dos games mais importantes de todos os tempos. Simplesmente porque os caras trouxeram um conceito chamado storytelling. Eles criaram uma narrativa, uma história que você simplesmente ficava querendo ajudar ele a salvar a princesa. Antes os jogos não tinham uma história. Você simplesmente tinha que pular obstáculos, né, desviar de certos... atingir alguns objetivos naquela fase, e aí, de repente, ele traz o modo história, né? Interagiu, né? O público com aquele personagem ali, todo mundo meio que se comove por aquela história e quer participar junto. Exato, e quantos games não seguem essa mesma receita até hoje? E eu vou citar um exemplo. Tem um game chamado The Last of Us, que é um jogo, não sei se você conhece, já jogou, é um jogo simplesmente emocionante, onde você se sente na pele do personagem a um tal ponto que o ambiente é meio pós-apocalíptico, e quando eu tava jogando, eu simplesmente me peguei chorando em alguns momentos, assim, de tão incrível que é a história. Tanto é que ela tá sendo agora produzida, se não me engano, pela HBO, vai ser um documentário, uma série desse game, ou seja, começou com essa história, né, da narrativa, isso é incrível. Posso citar também um jogo que quebrou as barreiras aí que a gente joga até hoje, né? O Street Fighter e o Mortal Kombat, que são games de luta que começaram lá nos anos 80/90, até hoje tem filmes, né? O último filme do Mortal Kombat estava em cartaz até outro dia no cinema, e isso acaba movimentando animações, desenhos, produtos, né? Isso ou seja, não é só a indústria dos games que se beneficia, todas as outras que estão em volta acabam se beneficiando em relação a isso. E né? Nesse caso é um modelo de jogo que a gente pode perceber que todas as idades jogam ou já conhecem ele, né? Por exemplo, você pega uma criança hoje em dia, já ouviu falar ou até mesmo já jogou com os pais, os tiozão, o povo mais velho que pegou o início dos jogos, até hoje estão aí se atualizando nas novas versões. É um jogo que ele foi passando, né, e foi evoluindo com o tempo também. E se você perguntar para um adolescente hoje, uma criança, você fala assim, o que é um Hadouken? O menino sabe. E isso é um poderzinho lá do personagem. E isso é fantástico, né? O que acontece, o que extrapola esse mundo e vira cultura, né? Isso é incrível. Outro exemplo maravilhoso é o game do Pokémon, que lá em 96, se eu não me engano, surgiu com o Game Boy, aquele joguinho preto e branco, né? Você tinha que ter uma missão ali, você tinha que conquistar o mundo, ser um mestre de Pokémon, e isso popularizou o Game Boy de tal maneira que, né, todo mundo queria comprar aquele dispositivo. E aí, há alguns anos atrás, o Pokémon surge de novo, com o celular agora, de última geração, com o conceito de realidade aumentada, virou uma febre mundo inteiro, todo mundo ia pra rua, né, tentar capturar os Pokémons, assim, e isso, né, isso modificou, foi um outro marco, né, nessa história dos jogos. Isso é bem interessante. Um outro game que você olha e ele marcou gerações e ainda vai marcar por muitas é o próprio GTA. O GTA, que você tem uma cidade inteira em sua disposição, nas suas mãos, você pode cumprir, né, aquele modo história perfeito e pode falar só relaxar, né, ir na cidade sem rumo ali, né, semeando o caos ali e traz alegria para muita gente que joga. É um momento de entretenimento, né?
Tiago, hoje em dia nós não estamos mais numa época igual antigamente que a gente ficava preso dentro de casa para jogar, né? Até o próprio Pokémon a gente pôde vivenciar isso. Estimulou as pessoas a irem para a rua, a andar ali jogando a todo momento. Então eles estão fugindo um pouco desse padrão tradicional de só ficar dentro de casa e desafiando as pessoas um pouco mais agora com os games, né? Exato, né? Existem tecnologias que, como a realidade aumentada, né? Você aponta o celular para alguns lugares e vê objetos que não existem ali, ou seja, te faz sair da frente do computador. E os games têm um poder tão grande de transformação que as próprias empresas grandes reconhecem isso. Vamos olhar o exemplo da Microsoft. A Microsoft comprou o Minecraft. E o que eles fizeram com o Minecraft, né? Eles estão ensinando programação para crianças de 5, 6 aninhos. Ou seja, você não precisa nem saber ler mais para começar a entender sobre programação. E a gente sabe, né, dessa importância nos dias atuais de hoje, que tudo para onde nós olhamos, tem tecnologia, né? Desde o micro-ondas da sua casa que você esquenta comida, tem tecnologia ali, tem uma plaquezinha, tem um chipzinho ali, até o caixa bancário, onde você ali saca um dinheiro, né? Então, a tecnologia está em todos os lugares, né? Os sistemas de computadores estão em todos os lugares. Nós estamos aqui batendo um papo, conversando justamente por esta possibilidade, né? E os games, eles acabam permitindo que a gente aprenda simplesmente um conceito muito grande, né? Programação e crianças, né? Isso é maravilhoso. Você até falou aí a questão das crianças, né? Às vezes aprenderem essas técnicas antes mesmo de aprender a ler e escrever. Hoje em dia a gente já não escuta mais os pais brigando, vai virar um vagabundo, não vai trabalhar, não vai ter futuro, só fica na frente do jogo. Pelo contrário, tem muitos adolescentes ganhando dinheiro com os jogos, né? Você tocou num ponto interessante, porque há alguns anos atrás isso era meio que mito, mas hoje é uma realidade. Tem pessoas que estão nesse universo e ganham dinheiro, desde transmitir jogos, fazer aquelas lives, né? Ter um público ali na Twitch, no YouTube, eles transmitem, eles conversam com o público, eles anunciam, fazem propaganda de jogos. E também, do outro lado dessa vertente, tem a galera que produz os jogos. Tem aqueles que desenvolvem, tem aqueles que publicam na internet, tem aqueles que podem vender peças, pacotes para outros jogadores do mundo inteiro, né? Então, jogar, né? Simplesmente jogar, ok, é um divertimento, é um entretenimento ali de uma certa forma. Mas já existe essa outro lado, essa outra vertente que nós podemos sim transformar em até uma profissão, um mercado de trabalho, né? E isso é incrível. Tiago, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas pessoal, na volta nós vamos mostrar para vocês que é possível sim produzir o próprio game, mas tem que ter aí atenção a alguns detalhes e nós vamos contar isso no próximo bloco. Então não sai daí que a gente já volta. Fala pessoal, estou de volta e nós continuamos o nosso bate-papo com o Tiago. E agora nós vamos mostrar para o povo de casa, Tiago, que é possível sim ganhar dinheiro com jogos, não é mesmo? A gente falou no bloco anterior das pessoas que acabam jogando, participando de torneios, mas tem muita gente que produz o próprio jogo. Como é que funciona isso? Esse universo, né, de você produzir games é um mercado novo se você olhar a nível Brasil. Se nós olharmos para o lado hoje, no contexto atual, existem mais ou menos no Brasil umas 370 empresas de desenvolvimento de jogos, que publicam games, que, né, vendem jogos. Então, nós estamos engatinhando ainda. Mas fora do Brasil, isso já é uma realidade grande. Existem empresas com centenas de funcionários, né, que criam vários projetos e a cada semestre tem lançamento de jogos. E esse mercado, Luan, ele é um mercado incrível, pois o jogo que vai ser lançado no próximo ano, quando ele é anunciado, ele já começa a causar um certo frisson das pessoas, eles já querem comprar antecipadamente, né? Muitas vezes aquele passe para poder jogar aquele jogo de primeira mão. E isso, se você olhar para todo o resto, né? Os produtos que nós temos à nossa volta, é difícil acontecer esse tipo de situação. E aí, quando você quer entrar nesse universo também de criar, desenvolver jogos, aí nós temos que seguir algumas regras para que o nosso game, né, a gente consiga criar algo legal, interessante,
que possa chamar a atenção de pessoas e o nosso game ficar relevante a tal ponto que pode ser mencionado por uma pessoa em uma live ou um compartilhando o link com o outro, né? E foi exatamente assim que explodiu um game no ano passado chamado Among Us. Lembra daquele joguinho onde as pessoas começavam a jogar com amigos no celular? Era um jogo que já tinha sido desenvolvido por uma empresa, ela ficou meio esquecida, ninguém nem falava, eles não venderam quase nada do joguinho. E de repente, uma pessoa jogou esse jogo na internet, colocou isso no YouTube ali, isso explodiu. De repente eram centenas de pessoas jogando, fazendo lives o tempo inteiro, né? E todo mundo falava sobre aquilo. Então, um game, né, para que ele consiga chegar a esse status, ele precisa de alguns pontos importantes que o desenvolvedor, aquela pessoa que vai querer criar o seu próprio jogo, né? Eu tenho uma ideia, mas o que eu preciso fazer para criar? Então, existem alguns passos interessantes para a gente fazer isso. Você está falando da questão dos passos. Por exemplo, quem está em casa e quer produzir um jogo, a pessoa tem que saber todas as partes, desde a parte do desenho, da programação, tudo? Ou hoje em dia esse mercado é segmentado? Tem um profissional para cada área? Exato, você já meio que já colocou, né, deu o norte ali. Existem várias pessoas, vários designers, programadores, vários segmentos onde existem profissionais que acabam se unindo. Então, se eu sou bom em uma determinada área, eu posso chamar um amigo, um companheiro, a gente faz aqui um projeto, né? Tem algumas empresas que criam jogos, né, no formato indie, que são aqueles jogos individuais, pequenos, mas que sim podem fazer sucesso. Existem vários exemplos por aí que são nessa categoria e, né, eu não preciso saber tudo, mas basta o interesse. Eu acho que quando uma pessoa quer escrever um livro, por exemplo, ela tem que, né, ler muito. E o processo de você criar um game parte do conceito de você jogar muito. Então, se você gosta desse universo, se você joga, se você tem uma boa história, então, olha, eu sei desenhar, mas eu não sei programar. Então, dá certo, você pode entrar nesse universo também. E o mais interessante, Luan, é que pessoas que não têm conhecimento nenhum de programação, hoje, com pequenos cursos rápidos, eles conseguem aprender o básico. E, a partir do básico, começam a desenvolver pequenos protótipos, e dos pequenos protótipos eles começam a ganhar vida, né? E vai crescendo com o passar desses aspectos. Quando a gente fala aí na história, no primeiro bloco a gente falou bastante que os jogos como Mario, Resident, outros jogos também, eles chamaram muita atenção pela história, por cativar o público de casa. Escrever história para um jogo, escrever para um livro ou para um filme, é muito diferente ou a gente segue essa mesma linha construtiva? Porque a gente vê que tem alguns jogos que tem muito falatório, chega a ser cansativo você continuar. Então, como que é produzir uma história legal para um game? Você quer jogar tanto e tem tanta historinha, né, tanta conversa, as cutscenes ali acontecendo, né? É lógico que aquela construção ali, ela vai te fazer ficar imergido na história, né? Vai te fazer interessar, como se fosse um filme mesmo, né? Ela vai tentar te cativar ali para você ficar querendo jogar sempre mais. Mas é interessante que nesse processo, né, de criar uma história, a gente passa por algumas etapas. A primeira delas é que você precisa despertar ali no jogador emoções. Então, e pode ser diferentes tipos de emoções. E a pessoa que for criar essa história, ou criar, né, esse game, ela tem que entender que ela tem que fisgar o jogador pelo lado emocional. Ou seja, ele tem que ter aquela vontade de querer voltar para o seu jogo. Porque, assim, qual é o objetivo? Se você passar lá 2 anos, 1 ano fazendo um game, publica, a pessoa joga 1 minuto e fala, ok, vamos para o próximo. Chega a ser uma coisa muito triste, né? Então é interessante despertar emoções, ter uma narrativa, uma história totalmente sólida, sem buracos, sem brechas, né? Ou seja, a gente chama de um jogo coerente. Se ele está usando uma roupa porque ele passou em tal lugar, aquela ação dele vai refletir em todo o resto da história. Então a narrativa ela precisa ser bem explícita, uma história, né, para um bom jogo, ela precisa caminhar por alguns pontos. E aí, preciso mencionar também que o aspecto da progressão, ela acontece também. E quando a pessoa está pensando na primeira história, né, de como criar o seu game, ela tem que pensar como os jogadores vão ter a sensação de avançar dentro do jogo dela. Como que o cara vai poder crescer? Ele vai poder comprar coisas? Ele vai poder ganhar
poderes, isso desperta os jogadores sempre a querer mais, eu sempre, cara, agora eu quero ficar mais um pouquinho, eu quero ver se eu vencer esse chefão, eu quero ver que tipo de poder que eu ganho, né? Eu quero usar esse poder no outro, então é uma coisa de progressão que vai acontecendo, né? Sem falar que hoje nós estamos em um mundo digital, tudo é relacionamento, redes sociais, então os jogos que, por exemplo, permitem com que aconteça essa interação entre jogadores, isso é incrível. Então, os cops, né, os jogos que você chama um amigo para jogar, então você sempre tem aquele companheiro que vai estar te motivando, e muitas vezes o próprio adversário é a companhia que você precisa para você jogar, para você estar junto ali, né, naquele momento, e isso é incrível. Eu joguei um jogo há uns anos atrás chamado Journal, e dentro desse jogo não tinha nenhum tipo de conversa e diálogo, mas tinha um jogador e ele emitia um sonzinho, assim, você via, passava perto dele, ele estava ali porque ele estava em outro lugar do mundo, e a empresa deixou que esse ambiente ser criado. Ela falou, olha, se você estiver jogando hoje às 8 da noite, pode ser que tenha uma pessoa da Rússia lá, e vocês jogam junto e ninguém conversa com ninguém, mas vocês se veem, vocês se interagem, cara, isso é uma experiência incrível, né, quando acontece esse tipo de interação. Para quem pensa em criar um jogo, além da interação, da história, ela tem que sempre buscar um desafio novo, né? Porque se for muito fácil, a pessoa não se interessa. Se for muito difícil, acaba desistindo. Então, uma linha muito tênue ali para um bom desenvolvedor de jogos conseguir pensar em tudo isso. E muitas vezes é o que eu menciono para os alunos, né? Que a gente faz o curso. Então, medir, saber dosar, saber entender o que o jogador entende sobre o seu jogo, sobre a mecânica. Porque uma coisa é você que desenvolve e você testar. Uma coisa é você dar o seu game, a sua demo, para uma outra pessoa e falar, cara, joga, testa tudo. Testa controle, testa jogabilidade, testa a história e me dá alguns feedbacks. Tanto é que existem, né, vários sites, várias plataformas da internet onde você pode criar ali um demo, publicar e esperar feedbacks. E a comunidade, Luan, é tão incrível que muitas vezes você nem precisa pedir. Só o fato de você colocar lá, daqui a pouco vão começar a surgir comentários do mundo inteiro, assim, né? A galera que escreve em inglês, a galera que escreve ali em outra língua, vai deixar alguns comentários, olha, melhora isso, faz aquilo. Então, te dá essa noção de, cara, tá muito difícil, tá muito fácil, meu jogo tá legal, tá interessante, eu tô conseguindo prender a atenção delas, bom, ou o meu design tá feio, tá pobre, ou tá rico, né? E isso é o melhor, quando a gente consegue colocar alguma coisa e eles darem esse feedback pra gente. E é legal que essa interação diminuiu até mesmo aqueles bugs que a gente via muito nos jogos, né? Antigamente era muito comum você chegar numa determinada fase e achar um erro ali, ou códigos que acabavam passando batido que você conseguia utilizar para burlar o jogo de um jeito ou de outro. Hoje em dia a gente não vê tanto isso. É justamente por causa dessa interação? Exato, né? Essa interação com os jogadores. Tem empresas grandes que fazem o seguinte: todos os dias, se você entrar ali em alguma página, né, como a Epic, como a Steam, você entra lá, olha, até tal dia o jogo tal está disponível. Então a empresa disponibiliza o jogo em uma semana, de um mês, 2 semanas, para que as pessoas testem. E muitas vezes você não precisa escrever nada, só o seu teste já dá relatórios para os desenvolvedores e eles vão entender, bom, olha, o jogador demorou tanto tempo para passar a fase. Não, o jogador se perdeu aqui no meio da fase. E isso ajuda eles a consertarem, melhorarem. E aí, Luan, a gente tem um outro paralelo, né, desse mesmo ponto, que é o que aconteceu com um game no ano passado chamado Cyberpunk. Talvez os nossos telespectadores possam estar, né, sabendo do que eu estou falando. Foi um jogo que foi prometido, a indústria inteira disse, olha, vai sair. E aí, por alguns atrasos que aconteceram, ele não saiu na época, aconteceu uma pressão superior, os investidores, a galera que injetou uma grana falou, olha, se o jogo não for lançado até a data tal, né, a gente vai encerrar tudo. E aí eles foram obrigados a publicarem um jogo na internet e o jogo simplesmente apareceu com centenas de bugs. Se você entrar no YouTube agora, escrever Cyberbug, né, a piadinha do nome Cyberpunk para o nome dos bugs, você vai encontrar muitos youtubers famosos, porque era um jogo meio hype do momento, né? E aí ele virou uma piada, porque de repente, do nada, um personagem começava a voar, os carros que estavam no chão sumiam, bugs que os programadores não tiveram o tempo, né, necessário para corrigir, e eles sabiam
de todos os problemas. O mais interessante é que eles sabiam, mas eles sofreram naquela pressão, tiveram que publicar, e aí, qual que é aquela história? Vamos publicar, deixa a galera jogar, depois a gente vai consertando devagarinho. E aí o estrago pode ser grande, porque as pessoas podem perder o interesse, e daqui 1, 2 anos, quando consertarem tudo, por exemplo, já vai surgir outros games, e já não vai ser mais o hype do momento, né? Então talvez perderam um time precioso ali. Ô, Thiago, você falou da questão das pessoas estudarem, das pessoas aprenderem. Hoje em dia a gente já tem cursos aqui, né? Até mesmo você já dá aula aí ensinando as pessoas a poderem desenvolver o próprio jogo. Exato. Então, o curso que nós nos propomos na REB é justamente ensinar para adolescentes a partir dos 14 anos como desenvolver jogos. E o mais legal é que não tem aluno só adolescente, tem pessoas mais velhas que já fazem parte de outras áreas, entendem que essa indústria, né, vem crescendo muito. Só nos últimos 2 anos, a indústria quase que dobrou de tamanho por conta da pandemia, né? Enquanto bares, restaurantes, eventos esportivos estavam tudo fechado, a indústria dos jogos simplesmente explodiu e todo mundo percebendo esse movimento, querem aprender. Então, o curso que nós desenvolvemos na REB é o curso de jogos digitais. Então, para a pessoa que não sabe nada, que não sabe programar, que não tem noção nenhuma, ela pode sim, em 1 mês, que é a nossa proposta, em 4 semanas, aprender a criar um personagem, a criar aquela narrativa que a gente bateu um papo, criar documentos como um GDD, que é algo bem plausível ali de empresas sérias, e colocar o seu jogo na internet para que as outras pessoas possam jogar no final e dar feedbacks, né? Então já aconteceram 2 turmas, a 3ª turma já iniciou, mas é interessante que a gente sempre está com essa proposta, né, de ensinar um pouquinho de programação, um pouquinho do game design, e aí eles acabam tendo uma primeira experiência, né? É uma introdução, mas é um curso incrível, excelente, que os próprios alunos já deram vários feedbacks interessantes, porque nós passamos por todos os pontos, desde o storytelling ao game design, né, até finalizar os últimos elementos como as questões éticas que precisam ser pensadas, né? Não dá para simplesmente colocar toda a linguagem que você quer, escrever tudo que você quer. Existem classificações dos jogos hoje. E aí, a gente publica esse jogo na internet, coleta alguns feedbacks e, né, no final desse curso eles acabam recebendo um certificado bem legal. Muito bacana. Thiago, nosso tempo chegou ao fim, mas já fica o convite para você voltar mais vezes aí, quem sabe pra gente falar só dos jogos nos vintage ou também só dos lançamentos. Então fica o convite. E olha só, pessoal, para você aí de casa, nós temos um encontro marcado semana que vem para falar mais sobre o mundo da música, dos jogos, dos cinemas. Então eu espero vocês. Até lá!